Olá, esta é a segunda edição do Jornal Saúde Comportamental, o informativo que trará para você sempre notícias, informações sobre saúde e comportamento. Normalmente informações diferentes daquilo que se divulga pela mídia de uma maneira em geral. E você vai poder observar a cada edição que a nossa saúde está mais relacionada aos comportamentos, à cultura de um povo, do que propriamente dito da medicina. É ao contrário daquilo que se divulga. Tá? Esse é o objetivo principal, trazer informações, trazer para você um pouco daquilo que se diz e depois se contradiz dentre a própria mídia, o meio médico. Uns falam que tal produto serve, outros falam que tal produto não serve. Então, há uma interrogação muito grande dentro da saúde mundial hoje em dia e nós vamos esclarecer exatamente o que é isso. Então eu imagino que você vai gostar das nossas edições e seja sempre bem-vindo, tá? Só que antes de falar da matéria de hoje, eu quero agradecer a todas as pessoas que curtiram a nossa página no Facebook, que deixaram comentário, a maioria enviou e-mail para a gente, tá? E é importante agradecer, nós tivemos lá a Cecília, Luiz, o Everton, Renato, Rosana Ortiz, Marcos, Luiz, Ana Brito, Ana Lúcia, Luciana, Maria, Karen, Marilise, Bel, Wallace, Lúcia, Crícia, Guilherme, Alexandre, nossa, e vários outros que compartilharam, que deixaram seus comentários. Então, muito obrigado a vocês, isso é muito importante. É interessante ressaltar que nós atingimos quase 10 mil visualizações em menos de 48 horas. Ou seja, foi muito gratificante ter todas essas visualizações pelo Facebook em menos de 48 horas. E quem quiser, assista diretamente pelo YouTube, que estará lá, né? Todas as edições estão postadas no YouTube. Essa edição, a edição de hoje, eu quero trazer para você o assunto babosa, aloe vera. Vou falar sobre essa planta. Tá? Eu quero, na realidade, afirmar a integridade medicinal desta planta. E vou explicar o porquê no final do vídeo, tá ok? Então, eu vou fazer um apanhado histórico do uso medicinal dessa planta. Gostaria muito da sua atenção, porque isso é muito importante para a sua vida como ser humano, para a sua vida como profissional, como pai ou mãe de família. E se você também for um profissional da saúde, é extremamente importante você ter a informação que nós vamos passar aqui nesse momento. Então eu quero fazer esse passeio pela babosa, né? pela história da babosa. Olha só, vou ler para vocês que são muitas informações, tá? Então, na era cristã, a aloe foi um dos remédios mais utilizados por Alexandre Trallianus, médico em Trales, na Lídia e em Roma, isso na época de 555 d.C. Já se preparava um extrato líquido dessa planta nessa época. A professora Fida Hasnain revelou que o pesquisador Ahmad tem chamado a atenção dos estudiosos para um unguento usado no embalsamento e cura das feridas de Jesus. Olha só, tudo isso na era cristã. Chegou ao nosso conhecimento, segundo ele, um documento muito antigo, de grande valor, pois pode estar relacionado à vida de Jesus. Trata-se da receita de um unguento conhecido como Mahran-i-Issa, que vem sendo registrado em centenas de livros médicos desde tempos imemoriais. Pesquisas demonstram que o preparo do unguento era conhecido por milhares de pessoas por meio de tradição verbal e foi registrado um pouco depois da crucificação de Jesus na Farmacopeia Latina. Ficou registrado isso na Farmacopeia Latina. Na Babilônia. A mais antiga menção à aloe vera vem provavelmente da Babilônia, onde foi encontrada uma receita de aloe inscrita numa tábua de argila de aproximadamente 4.200 anos antes de Cristo. No Egito, encontramos seus vestígios em desenhos das paredes dos templos dos túmulos dos faraós. Ou seja, para uma planta constar na parede do túmulo dos faraós é porque era algo muito sério para eles. Tá? Uma nação, um império, prestar homenagem a essa planta junto às tumbas dos faraós. Tá? Na Ásia,
Era muito procurado e considerado um remédio eficaz no tratamento de feridas externas e males internos. No ano de 600 a.C., a aloe chegou à Pérsia, Sumatra e Índia por intermédio de comerciantes árabes. Uma passagem interessante com Alexandre Magno. 500 anos antes de Cristo, haviam enormes plantações de aloe de alta qualidade na ilha de Socotorá, no Chifre Oriental da África. De lá, mercadoria ia para a China, para a Índia, Malásia e Tibete. E historiadores contam que Alexandre Magno conquistou essa ilha para melhor abastecer seu exército com aloe, pois ele só partia para uma guerra quando dispunha da planta em quantidade suficiente para o tratamento dos ferimentos de suas tropas. Olha a noção, né, a gama ampla de aplicação desta erva na história. Segundo Cristóvão Colombo, 4 plantas são indispensáveis à vida de qualquer homem: o trigo para nutri-lo, a uva para alegrar-lhe o coração, a oliva para harmonizá-lo e a aloe para curá-lo. Cristóvão Colombo. Os índios americanos utilizavam cataplasmas contra as dores de cabeça e faziam uma bebida para amenizar as dores abdominais, acalmar a tosse, depurar os rins, expelir cálculos renais e pedras na vesícula. Inclusive na guerra, veja só, na Segunda Guerra Mundial, a aloe voltou a ser uma planta estratégica nos Estados Unidos. O exército americano conta até hoje com o maior estoque estratégico de aloe para uma eventualidade de ataque nuclear ou de um vazamento radioativo em alguma usina atômica. Hiroshima, veja só, após os lançamentos das bombas atômicas em 1945 sobre Hiroshima e Nagasaki, o Japão teve, obviamente, além de mais de 100 mil mortes, um número igual ou até superior de queimados pela radioatividade. São terríveis as queimaduras. E para ajudar essas vítimas, que na realidade essas queimaduras até então eram desconhecidas, foram testados todos os meios da medicina, que a medicina dispunha. E os melhores resultados foram conseguidos com a aloe vera, o gel de aloe vera fresco. No Japão, além de ser conhecida como uma planta das queimaduras, é também chamada de Icha-iraçu, não sei se a pronúncia correta é essa, né? Icha-iraçu, cuja tradução é espanta-médico. Em 1973, 3 proeminentes médicos egípcios anunciaram no Jornal Internacional de Dermatologia o tratamento e a cura de úlceras crônicas nas pernas com sumo fresco de aloe. O Frei Romano Zago, ele lançou um livro intitulado Câncer Tem Cura. Ele é o homem que pode testemunhar o maior número de casos de câncer de cura talvez do mundo, em todo o mundo, graças a uma fórmula simples que ele aprendeu de aloe, uma bebida destilada e mel. E o Dr. Wendell Winters, do Centro de Ciência da Saúde da Universidade do Texas, encerrou sua pesquisa mundial sobre aloe com a seguinte frase: acreditamos que a aloe é realmente uma farmácia em uma única planta. E para complementar, o Dr. McDaniel disse que a utilização da aloe vera será o passo mais importante no tratamento de doenças na história da humanidade. É importante fazer uma referência que a farmacopeia alemã, que é uma das farmacopeias mais exigentes e mais completas do mundo, ela diz que a aloe vera é mencionada como o remédio mais antigo da humanidade. E ainda cita que desde que o homem está na Terra, essa planta é usada medicinalmente. E agora é que entra o nosso principal objetivo com essa edição. Ok? Antes eu quero que você assista uma introdução de um programa que ocorreu numa emissora de televisão. A imagem não está muito boa, mas o importante é o áudio, tá? Escute um pouquinho essa pequena abertura do programa e eu já volto para falar para vocês o objetivo do vídeo. A história da babosa, mais conhecida como aloe vera, é tão antiga que aparece em várias citações da Bíblia. É considerada por judeus e muçulmanos uma planta que traz proteção.
Na Grécia Antiga, a babosa era usada para curar inúmeras doenças, desde problemas estomacais até queda de cabelos. Quando descobriu a América, Cristóvão Colombo ficou espantado com o poder curativo da babosa e deu à planta o nome de médico vegetal. O estudo da babosa é muito antigo, mas ainda hoje muitos desconhecem os benefícios que ela pode trazer à saúde e à estética. Então, ela termina dizendo, muitos desconhecem os benefícios que ela pode trazer para a saúde e também para a estética. E aqui entra o nosso assunto. Em pleno século XXI, parece que a própria classe médica esqueceu ou simplesmente quer esquecer ou não quer ver todos esses dados históricos e científicos. No final do vídeo tem diversas provas científicas, trabalhos científicos, é só você aguardar para você ver. E simplesmente emitem opinião daquilo que desconhecem. É importante o público saber que é o seguinte, a medicina, os médicos, eles são formados com as técnicas baseadas naquilo que a farmacologia passa, né? Aquilo que a indústria farmacêutica, os remédios químicos passam para ser utilizado. O médico não tem a menor formação, o médico no Ocidente, tá? É bom deixar isso claro, não tem a menor formação e informação sobre ervas. Se ele quiser se inteirar disso, ele precisa também, como qualquer pessoa, fazer um curso, uma pós-graduação, um curso extra. Mas o médico em si, no Brasil e nos países ocidentais, de uma forma geral, ele não tem a menor noção do que uma planta faz. Tanto é que eles não acreditam, eles não incentivam o uso e, com uma falta de ética e bom senso total, eles dizem para uma pessoa não utilizar determinado produto. Por que eu estou falando isso? A babosa, por exemplo, é um produto extremamente importante e as provas científicas estão aí para melhorar o meio biológico, o terreno biológico do ser humano. Ele faz como se fosse uma varredura, uma limpeza dentro do corpo, limpando detritos orgânicos, restos orgânicos, e por isso que ela tem um efeito muito bom para a saúde, porque ela ajuda a aliviar a tensão, aliviar as toxinas que existem dentro do nosso organismo. Então veja bem, uma pessoa está fazendo quimioterapia, centenas de milhares de células, boas e não boas, obviamente as que estão com câncer, né, e as que não estão, as células boas, morrem. Então isso fica como se fosse um lixo na nossa corrente sanguínea, no tecido, né, extracelular. Então a pessoa fica com o seu tecido totalmente embotado, é como se fosse um rio poluído. Se não tiver alguma coisa para limpar, a recuperação vai ser muito mais difícil. Então é muito indicado, e a cada dia mais profissionais especializados em fitoterapia ou outros profissionais estão indicando para as pessoas tomarem o suco de aloe vera durante um processo de quimioterapia ou para restabelecer qualquer quadro de saúde, justamente porque ele vai fazer essa faxina interna. Não existe remédio químico que faça essa faxina interna tão boa quanto a aloe vera, isso já é comprovado. Todo o mundo sabe disso, mas parece que no Ocidente, especificamente aqui no Brasil, as pessoas esqueceram desse detalhe. Então chega a ser quase criminoso um médico dizer para uma pessoa que isso não tem prova científica, que aquele suco vai só atrapalhar ou que aquilo não vai fazer nada. Ou então muitas vezes dão risada da pessoa que está utilizando um produto natural. Não só a babosa, mas como praticamente tudo da natureza. E todos os produtos têm prova científica. Então é um alerta para o nosso sistema de saúde. O nosso sistema de saúde é para quê? Serve para quê? Não é para trazer melhorias para a qualidade de vida das pessoas? Não é para amenizar o sofrimento da humanidade? Não é para trazer tudo que for possível, tudo, de todas as técnicas, experimentar aquilo que sabe-se, aquilo que não se sabe, aquilo que se conhece, aquilo que não se conhece? Não deveria ser essa a meta do nosso sistema de saúde? E é muito mais ainda um absurdo um programa de televisão, por exemplo, e isso acontece muito, né, liberar os médicos ou convidar médicos para falar sobre um assunto que eles mesmos desconhecem. Quantas vezes eu já não vi na televisão um médico falando que a aloe vera não tem prova científica alguma, que não serve para absolutamente nada, ou outros produtos naturais? Quantas vezes isso você já não viu? Eu já acompanhei diversos casos desses. Então, é um alerta.
Você precisa saber que quem é responsável pela sua saúde, em primeiro lugar, é você mesmo. É a própria pessoa que sabe sobre a sua saúde. E não há nenhuma opinião que vá ultrapassar todas essas provas que aqui estão, por argumentos históricos, milenares, e uma opinião de uma pessoa que não estudou, que não sabe, vai poder fazer a diferença entre a vida e a morte de uma pessoa. Então, um alerta muito grande, o sistema médico está falho, nós precisamos mudar completamente todo o sistema que tem a ver com a nossa saúde, com a nossa integridade. Há uma necessidade de haver uma mudança, uma reintegração com os aspectos da natureza. E vou dizer mais, a maioria das pessoas não sabem que essas brigas existem simplesmente porque, no caso da babosa, ela não pode ser sintetizada em laboratório. Então, o princípio ativo não tem como fazer uma babosa no laboratório. Então, aquilo que não se consegue fazer em laboratório, o sistema farmacêutico, o que ele faz? Ele não consegue ter para ele, ter propriedade, ter aquilo só para si, ele diz que não funciona. Ele diz que não existe, e como esse sistema é o que banca, normalmente os governos, é o que banca a sociedade médica, inclusive faculdades, eles ensinam que não há prova científica. E o médico sai simplesmente repetindo a mesma coisa relacionada a isso. É um absurdo, é falta de bom senso, e nós precisamos acordar para isso urgente. Então fica o convite para você estudar, para você se informar. As provas existem e, sobretudo, use. O sistema está tão divulgado em relação a essas provas científicas que hoje até mesmo as pessoas perguntam: mas isso tem prova científica? Isso é comprovado? Mas precisa? No fundo, precisa. Na época de Cristo, na época dos egípcios, na época de todas essas pessoas, existiam provas científicas e eles não usavam, com resultados fantásticos, não era o que tinha de melhor. Claro que nós precisamos ter o bom senso em tudo. Precisamos saber o que funciona, o que realmente é bom, o que não é. Mas não depender somente disso, porque por trás do sistema não há um interesse real na sua saúde. Você precisa saber disso, você precisa ter certeza que isso é, infelizmente, uma realidade e que as provas estão aí para falarem por si só. Então, este é o recado para essa edição. Espero que você tenha gostado dessa informação. Às vezes assusta um pouco algumas pessoas, muitos já estão acostumados com isso, mas nós estamos num momento de mudança mundial. Nós estamos num momento em que as pessoas estão querendo começar a acordar dessa normose que deixa todo mundo estagnado. Precisamos despertar. E mudar esse comportamento é o que vai deixar você melhor, mais saudável e mais feliz. Até a próxima edição. Apoio Cultural. Se você tem interesse em aprofundar mais sobre o tema Saúde Natural e Qualidade de Vida, indicamos que participe do curso Saúde Comportamental em videoaulas acessando o nosso site. O maior conteúdo em medicina natural para você. Essas são as informações do jornal Saúde Comportamental. Traremos sempre para você um tema diretamente relacionado à saúde, colaborando assim para uma vida mais saudável. Mude seus comportamentos, saia da rotina, seja mais consciente, estude, pesquise e viva mais feliz. Até a próxima edição.